Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ive, dando continuidade ao curso de programação na linguagem C. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os comandos condicionais, beleza? Então vamos lá. Antes da gente falar sobre os comandos da linguagem, a gente tem que falar um pouco sobre os tipos lógicos em C, certo? Os tipos booleanos. Mas por quê? Estruturas condicionais são estruturas que executam certos comandos dependendo de uma certa condição. E essa condição ela deve ser uma informação que pode ser verdadeira ou falsa, dependendo da execução do programa. Enfim, na aula de tipos, a gente falou sobre o tipo char, tipo int, float, double, suas variações, os tamanhos deles em bits, etc. Mas a gente não falou sobre os tipos lógicos. Acontece que a linguagem C, ela não possui um tipo lógico. Pelo menos não a versão C puro, padrão ANSI, tá? Então, como é que o C faz? A linguagem em si não possui nenhum tipo específico, mas ela pode interpretar qualquer tipo como verdadeiro ou falso, dependendo de uma seguinte convenção. Se um determinado valor é zero, a linguagem interpreta como falso. Se um valor é qualquer coisa diferente de zero, a linguagem já interpreta como verdadeiro. Mais para frente a gente vai entender por que os criadores da linguagem usaram essa convenção, certo? Na aula passada, eu mencionei que o C possui diversos tipos de operadores, e um conjunto desses operadores eram os operadores lógicos. A linguagem C ela possui 3 operadores lógicos mostrados aí. Eles implementam conectores da álgebra booleana ou e negação. Essa tabela verdade que está sendo mostrada aí ela é bem parecida com a que foi mostrada na aula passada, nos operadores bit a bit lógicos. A diferença é que esses operadores eles são funções matemáticas que retornam números inteiros 0 ou 1, dependendo dos números que recebe como entrada. Então, novamente, o operador i retorna verdade somente quando ambos são verdade, ou seja, quando ambas as entradas são diferentes de zero. O operador ou retorna zero somente quando ambos são zero, ou seja, ambas as entradas são falsas. E o operador de negação inverte. Verdadeiro vira falso, falso vira verdadeiro. Ou seja, se algo é zero, ele retorna 1. Se algo é diferente de zero, ele retorna zero. Na aula passada a gente falou que tinha um operador que fazia o ou exclusivo, mas não existe um operador ou exclusivo daqui nos operadores lógicos. Mas você pode implementar uma você próprio aqui, dessa maneira. O ou exclusivo só é verdade quando apenas uma das entradas é verdade. Ou seja, quando só uma das entradas é diferente de zero. E é isso aí que essa expressão que está colocada aí calcula. Note que eu não coloquei nenhum parêntese nessa expressão, tá? Por quê? Por causa da precedência desses operadores. Eu tenho um outro vídeo falando sobre precedência de operadores na linguagem C, tá? Que eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Mas resumindo, precedência é uma ordem de prioridade entre os operadores. Então nesse caso aqui, o operador de negação ele tem precedência mais alta, ou seja, ele é calculado primeiro. Em seguida vem o operador e por último o operador OU. Beleza, dito isso, agora vamos para os comandos de seleção. O comando básico de seleção na linguagem C é o comando if-else. Você pode usar a estrutura simples, com somente o if. Nesse caso, o comando é executado se a condição dentro dos parênteses é verdadeira, ou seja, se o valor ali dentro é diferente de zero. E o comando else ele é opcional. O comando associado a ele é executado somente quando a expressão usada como condição tem valor zero, ou seja, ele é falso. Você já deve ter percebido que eu estou martelando bastante essa tecla de falso igual a zero, verdadeiro diferente de zero, tá? Mas por que a linguagem C utiliza essa interpretação? Como eu já venho dizendo desde o início do curso, a linguagem C ela é uma linguagem de médio nível, e essa é mais uma herança das linguagens Assembly. Para mostrar isso, eu vou mostrar a comparação aqui entre um código C e a tradução desse código numa linguagem Assembly bem comum. Tá? Esse primeiro comando ele é responsável só por mover o conteúdo da variável op1 para o registrador do processador, que eu estou chamando aqui de AX. O segundo comando compara o conteúdo armazenado na variável op2 com o conteúdo armazenado no registrador AX. A gente sabe o que está guardado lá, né? É o conteúdo da variável op1 que a gente armazenou no código anterior. Eu vou colocar umas aspas nesse compara, porque o que é comparar para o processador? Na verdade, para o processador, essa comparação ela é simplesmente a execução de uma operação de ou exclusivo entre os valores, seguido de uma inversão. Tá? Ou seja, vocês lembram do operador de ou exclusivo da aula passada? Ele retorna bit 0 quando os bits correspondentes são iguais, e retorna 1 quando os bits correspondentes são diferentes. Se a gente inverter os bits com o operador till, o que a gente encontra? Que a gente vai ter 1 quando os valores comparados são iguais e 0 quando eles são diferentes. Então, essa instrução de comparação, ela faz essas operações booleanas entre as variáveis op1 e op2 e armazena o resultado no registrador. E o que acontece agora? Essa instrução JNZ ela é chamada de Jump Not Zero,
Ou seja, ela pula para outra linha caso o valor armazenado no registrador seja diferente de 0. Nesse caso, se a comparação entre OP1 e OP2 der diferente de 0, ele pula a execução para a linha com essa marcação L1. E lá ele move o valor 1 para a variável x, que é exatamente o que a gente quer fazer, que é a atribuição. Se o resultado da comparação for igual a 0, o comando JNZ não pula, então ele vai para a próxima instrução. Lá, o valor 2 é movido para a variável x, que é exatamente o que a gente quer fazer lá no else, atribuir 2 para a variável. Essa última instrução aqui, ela é um pulo sem condição, tá? Ela simplesmente pula a execução para a linha com a marcação L2. Isso é feito para você sair da estrutura condicional. Se não existisse esse comando no programa, ele ia executar tanto o resultado para verdade quanto para falso. Então, assim, a linguagem C ela só usa essa interpretação para verdadeiro e falso porque já existe instruções de comparação e pulo no assembly que utilizam valores iguais a 0 e diferentes de 0. Em outras linguagens mais modernas, inclusive a linguagem C++, você tem tipos booleanos, mas muito provavelmente eles implementam essas coisas que eu acabei de dizer, mas ocultam de nós, programadores. Voltando agora para o comando if. Muitas vezes comandos if podem ser aninhados com outros, tá? Mas como o else ele é opcional, às vezes é possível você ter um problema de não saber a qual if o else está associado. Como regra, o else ele é sempre associado ao if mais próximo, desde que estejam dentro do mesmo bloco e o if não tenha já um else associado a ele. Então, por exemplo, nesse código aqui, o comando 3 ele está num else associado com o if da condição k e o comando 4 está num else associado ao if de condição i. Se a gente apagar as chaves do bloco, o else do comando 3 continua associado ao mesmo if, mas o else do comando 4 ele agora vai ser associado ao if da condição j. Uma forma mais comum de você utilizar condicionais aninhados é com essa escada if, else, if. Basicamente você vai fazendo uma série de condicionais como if-else, onde a primeira condição verdadeira, o programa roda o comando correspondente e depois sai da estrutura. Esse último else continua sendo opcional, mas caso você deixe sem esse último else, existe a possibilidade de nenhuma das condições ser verdadeira, então nada vai ser executado. Então assim, normalmente é bom você implementar ele, nem que seja para exibir uma mensagem de erro ou alguma coisa do tipo. Existe um operador na linguagem C que faz quase a mesma coisa que o if-else, mas nesse caso o operador obriga a ter um else. Ele é o único operador ternário da linguagem C. E aí o que seria isso, tá? A maioria dos operadores que a gente viu até agora são operadores binários porque recebem duas entradas. Por exemplo, os operadores aritméticos de soma, subtração, multiplicação, os operadores de comparação, como igualdade, diferença, menor que, etc., são todos operadores binários. A gente tem também alguns operadores unários, que são aqueles que só têm uma entrada, tá? Por exemplo, o operador menos, que inverte o sinal da variável, o operador cast, que a gente viu na aula de conversão de tipos, e etc. Esse operador que estou mostrando aqui é um operador ternário, ou seja, ele recebe três coisas. A primeira é uma expressão que ele vai interpretar como uma condição. A expressão do meio é um valor que o operador retorna caso essa condição seja verdadeira, e a expressão 3 ela é retornada pelo operador caso a condição seja falsa. Você pode nunca utilizar esse operador, tá? Fazendo tudo o que ele faz aqui com if-else, mas em algumas situações ele torna o código um pouco mais curto, então pode ser interessante. Por exemplo, eu posso usar o operador condicional numa atribuição desse jeito aqui para calcular o maior número entre dois valores. Se A for maior que B, então o operador retorna o valor da variável A, que é armazenada na variável max. Caso contrário, armazena o valor de B em max. Outra forma interessante de usar o operador é caso você queira fazer um número ficar positivo, ou seja, tirar o módulo dele. Nesse caso, a gente pergunta se a variável ela é menor do que zero. Se ela for, então você inverte o sinal usando o operador de menos, e se não for, você retorna a própria variável. Esse é um exemplo interessante porque você pode ficar tentado a usar apenas o caso verdadeiro dessa condicional. Afinal, você só realiza alguma coisa aqui quando a variável é negativa. Mas você deve lembrar que o operador precisa de 3 entradas. Sem a terceira, você ia ter um erro de compilação. E por fim, esse outro exemplo aqui para fazer arredondamento de um número de ponto flutuante. No caso, eu estou pegando aqui o próprio número subtraindo pela sua parte inteira. Lembre que quando a gente converte um número real para inteiro, a parte fracionária ela é jogada fora. Se essa diferença for maior do que 0,5, então o número deve ser arredondado para cima. Então eu pego a versão inteira do número e somo mais 1. E se a diferença não for maior do que 0,5, eu só removo a parte inteira. Um detalhe dessa conta é que ela só funciona direito para números positivos, certo? Tentem em casa aí para números negativos e vejam o resultado. E depois procura corrigir. Para a gente ver aqui mais um uso desse operador condicional e ao mesmo tempo revisar
aqueles operadores bit a bit da aula passada, tá? Eu trouxe esse código aqui, que ele vai pegar um número inteiro, que eu vou ler do usuário, e vou imprimir ele em formato binário, tá? Como se eu estivesse vendo o conteúdo armazenado na memória. E aí como é que eu vou fazer isso? Para escrever um número binário, eu preciso escrever um bit de cada vez, do mais da esquerda até o mais da direita. A gente viu que um número inteiro em C tem 32 bits. Isso significa que o primeiro bit que eu tenho que escrever é o bit 31. E aí como é que eu faço para escrever esse primeiro bit então? Na aula passada a gente viu que se a gente quiser saber quanto é o valor de um bit específico, a gente faz o quê? A gente faz uma potência como essa. No caso aqui eu estou fazendo esse 1 deslocar 31 casas para a esquerda. Isso aqui é o equivalente a fazer 2 elevado a 31. E depois que eu fizer isso, a gente viu também que a gente faz um AND bit a bit entre essa potência de 2 e esse número para descobrir se esse número possui aquele bit naquela posição ligado ou desligado. Aqui no caso, se ele der verdade, significa que o bit daquela posição está ligado, então eu vou printar 1. Se der desligado, eu printo 0. Depois que eu printar o bit mais da esquerda, para cada passo do loop, eu vou deslocando o meu bit 1 uma casa para a direita, e eu vou fazer isso até que essa variável i chegue ao valor 0, porque quando chegar nesse ponto, significa que o bit saiu por todas as posições do meu número inteiro. Então vamos ver aqui um caso. Eu tenho esse número aqui, 3.371, e tem essa sequência binária aqui. Então vamos executar aqui, número 3.371, e está aqui a sequência binária. Essa sequência tem 32 bits, do mesmo jeito como ela estaria armazenada na memória. E note que eu fiz o que aqui? No meu operador condicional, eu não estou fazendo nenhuma atribuição, até porque eu não quero entregar esse valor para ninguém. A única coisa que eu quero é printar, certo? Então esse operador permite você colocar funções aqui dentro também, certo? O último comando dessa aula é o comando de decisão múltipla, o switch. Esse comando ele funciona teoricamente como se fosse uma escada if-else-if, onde cada condição é igual a verificar se uma determinada variável inteira possui um valor específico, certo? Quando eu digo inteira, isso vale para char, int e todas as suas variações, que a gente já viu que é tudo inteiro no final das contas. Então, em cada case do switch, você coloca valores constantes que aquela variável pode ter. Quando a variável possui algum valor igual a um desses cases, o fluxo da execução pula para a linha daquele case. Caso a variável possua um valor que não é igual a nenhum dos cases escritos pelo programador, o fluxo é então desviado para um case especial que a gente define como default. Esse default ele é opcional, tá? Ele é o correspondente ao último else da escada if-else-if. Se ele não for implementado, existe a possibilidade de nenhum dos códigos dentro do switch executarem. Mas um detalhe importante que se ensina normalmente quando se usa switch pela primeira vez é que você deve colocar o comando break após cada case. Esse cuidado tem que ser tomado porque quando a execução pula para um case, todos os comandos na sequência são executados, mesmo que pertençam a outros cases. Esse comportamento do switch ele é um tipo de resquício daquele comando que não deve ser nomeado, que é o comando goto, tá? Que eu vou mencionar mais pra frente em uma aula futura. Mas a gente pode acabar explorando essa característica ao nosso favor em alguns casos, certo? Por exemplo, imagina um comando switch em que para alguns casos você deseja realizar os mesmos comandos que para outros. Aqui no caso eu quero dizer que quando a nota é 1 ou 2, eu quero que ele escreva que a nota é baixa. E quando a nota é 3 ou 4, eu quero que escreva que a nota é média. E quando a nota é 5, escreva que a nota é alta. Você pode simplesmente deixar o case 1 vazio, com o case 2 na sequência, com o comando que você deseja que seja realizado para ambos. Desse jeito, se a nota for igual a 1, o fluxo pula para o case 1, e como não tem break, ele continua e executa o printf nota baixa, que está no case 2. E se a nota for igual a 2, executa a mesma coisa. Então assim, se você deseja fazer um ou com switch, você coloca os diversos casos em sequência e a implementação do que você deseja para esses casos no último case com o break no final. Tem ainda mais uma forma de você explorar essa característica do switch, tá? Que é a seguinte. E se os comandos de um case estão completamente contidos em um outro case? Por exemplo, nesse código aqui, eu estou fazendo um sorteio de um número entre 1 e 4. Dependendo do número, eu indico os prêmios que uma pessoa vai receber. Então, a ordem dos prêmios que eu quero entregar é ioiô, patinete, bicicleta e moto. Se a pessoa for sorteada com o número mais baixo, ela ganha só o ioiô. E se ela sortear o número mais alto, ela ganha todos os prêmios. Uma forma um pouco melhor de eu escrever esse código é desse jeito. Eu reordeno colocando o case que contém os outros no topo e o case mais básico no final. E não ponho os break. Então agora, se o número sorteado for 4, ele pula para o case 4, escreve moto, passa para o próximo, escreve bicicleta, patinete e ioiô. Porque não tem break para interromper os comandos. E se for sorteado o número 1, escreve só ioiô e acabou o switch.
Bem, gente, por hoje é só. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários, beleza? Até mais.